TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Toró de Palpite. Essa conversa semanal que nós temos aqui na TV Resende Web, a Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar essa nossa terra. Estamos aqui conversando, trazendo para cá sempre pessoas que têm contribuição para dar para a nossa comunidade, pessoas que participam da vida coletiva, que têm história para contar. História para contar, que conta no dia a dia, que vai colocando no livro para ficar uma memória histórica, e é assim que faz. Na verdade, o escritor mineiro Loto Lara Resende, que eu tive a honra de conhecer, fala uma frase que para mim é muito importante. Todos aqueles que cruzaram o nosso caminho estão incorporados ao nosso destino. E a gente faz esse programa aqui com esse sentido, de colocar as pessoas que cruzaram o caminho da história de Nova Resende, que passaram pelas nossas vidas, que tem um registro dessa história aqui. E é nesse sentido, precisamente, nós estamos... Hoje o meu convidado é um jovem de Nova Resende, um cara que tem uma postura muito interessante, um cara voltado para... Um cara da roça, como todos nós somos, né? Que é canhar rachado, como nós costumamos dizer, mas que tem uma ligação com a história, que é um cara do campo da educação, já teve várias atividades, e é uma pessoa que a gente estava devendo trazer aqui para a entrevista, principalmente porque está fazendo um projeto muito interessante agora. Marcos, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado a você. Fico honrado com a tua presença aqui, tá bom? Esse é o Marcos Rodrigues, conhecido mundialmente como Marquinhos do Lavapé, não é isso? Marquinhos do Lavapé. Isso, Marquinhos, seja bem-vindo. Marquinhos do Lavapé, muito obrigado. Conta um pouco dessa história, você é filho de quem? Quem é teu pai, tua mãe? Conta um pouquinho aqui. Aqui é para apresentar. Sim. Você já é muito conhecido, mas tem gente que não te conhece, sim, gente fora daqui. Esse programa tem esse sentido, tá bom? Olha... Eu nasci e fui criado ali no bairro Lavapés, né? E meu pai é o Ananias, filho do Bastião Tomás, né? Era bem conhecido, meu avô era bem conhecido por embaixar a Companhia de Reis né? Então o pessoal, sempre quando eu falo do meu avô, eles lembram dessa parte da história dele. E a minha mãe, filha, Tereza, filha do Vitor, que é filho do Marculino. Do Marculino. Marculino, que tanta gente conhece também. Que mudou pro Lavapé lá na minha infância. Eu lembro que ele veio morar no Lavapé. Família veio do Mangueiros, né? Hoje é Córrego Santo Antônio. Eu não sei por que mudaram o nome de Mangueiros, um nome tão bonito. Eu acho bonito. Uma coisa que faz parte da nossa história. Faz parte da história. Tem muita gente que veio do Mangueiro, viu? Muita gente que veio do Mangueiro. A família do Antônio Domingo veio tudo do Mangueiro. O Zé Amanso veio do Mangueiro. Sabe? Isso, vem muita gente do Mangueiros. E agora é Córrego Santo Antônio. E a família do meu pai... A Nica da Praça do Esporte, a Nica da Praça do Esporte, que foi homenageada, a gente veio do Mangueiro também, tá vendo? E a família do meu pai veio da Lagoa, do bairro Lagoa. Lagoa. Viveram uma vida inteira lá. Eu lembro dos Braz lá da Lagoa. Braz, né? Braz, como é que é o sobrenome? Não, Tomás. Tomás. Só que eu acho que não tem muita relação, não. Não, mas eu lembro do meu pai falar muito dos Tomás. Sim, mas tem uma família Tomás que depois até morou um senhor aqui. Não, ali é o Tomás Braz, né? Isso. É outra família. Outra família. Bom, mas a gente tá... Isso. Aqui é conversa de fogão. Conversa de fogão, de beira de fogão. Então é isso. Você é casado, solteiro? Solteiro, filho único. Filho, então não tem irmão? Não tem irmão. Já falamos do seu pai, do seu avô. E aí eu nasci ali na... É interessante essa... Que aí quando eu cresci ali no Lavapés, então tinha só avenida, né? Só avenida Antenor Ferreira de Alencar. Que não era Antenor Ferreira de Alencar. Não, na época já era. Já era? Então esse é novo. No meu tempo que não era. Não, já era. O asfalto tinha chegado há pouco tempo. Então é muito novo. Você é um jovem. E aí depois... Mas enfim, a casa foi construída no sítio do meu avô. Aonde era o Marculino ali? Marculino, isso. E então na porta da sala era avenida, acho bonito isso na porta da sala avenida. Na porta da cozinha era o sítio. A casa do meu pai é assim. Eu moro na praça em Nova Resende, no fundo já é mato, capoeira e café. Que eu moro na praça. Esse lado de cima da praça aqui, essa parte da praça aqui é apenas um cenário, não tem nada lá atrás, viu, gente? Aí. Então, e aí a minha infância foi ali, nesse sítio, né? Nesse sítio, com criança de roça mesmo, né?
E você estudou a vida inteira no Padre Luiz Moreno? Eu comecei lá em 2006 e só saí em 2014. Então- Fiz desde o primeiro ano, naquela época falava introdutória, né? Desde a introdutória até o 9º ano. Sei, Só saí de lá para fazer o ensino médio na Albuquerque. na Albuquerque. Isso. E hoje você faz o quê? Hoje você é agente. Hoje eu trabalho no PSF e atuo como agente comunitário de saúde. E no PSF do Lava Pés também? No Lava Pés então também. você só atravessa a rua? Atravessa a rua. Muito bem. Lá no PSF do Lava Pés tem muitos amigos, inclusive a Valéria. Volante, que trabalhou com a gente aqui. Sim, muito boa. Gente boa. E eu atendo o pessoal da zona rural. Sei. Né? Então, a maior área que eu faço, né, a maior parte dela é a zona rural. Sei. Então, atendo ali Mundo Novo, Córrego dos Coqueiros. Sei. E é isso. Até o Corcavalo? Não, Corcavalo. Não, Corcavalo não, aí já é outro. Aquilo, eu nunca sei onde divide ali os coqueiros lá, o Corcavalo ali, né? Ali à esquerda, Não, tem em Rio Claro, a esquerda é Coqueiros? Isso, a esquerda é Coqueiros, a direita é Mundo Novo, né? Mundo Novo, Isso. divide ali, né? Divide ali. Sei. E pro lado da Lagoa você não vai não, só fica Não, pro naquele lado da pedaço. Lagoa não. Tá bom. Eu não sabia que o PSF do Lava Pés tinha uma atuação rural também. Tem bastante, né? Tem uma área grande, extensa na zona rural. Uhum. Eu estava dando uma lida lá, você dizia que queria ser padre ou tratorista, né? Ah. Eu achei interessante essa história. Pois é. Porque da onde vem as duas vocações? Porque o tratorista, Pois você é. admirava o trator fazendo? E aí vivendo ali no sítio, né, na roça, então aquela coisa, subir abacateiro, jabuticabeira, tratar de porco e galinha e tudo. Mesmo jeito das crianças da roça. Como todo mundo. Como todo mundo aí da vila. E aí, gostava muito de andar de trator. Sei. E aí dizia que seria um tratorista. Isso. Aí depois veio o sonho de ser padre, né? Que permaneceu comigo há bastante tempo. Sei. Sabe, eu quase fui pro seminário. E muito incentivado pelo Padre Zé Luiz. O Padre Zé Luiz gostava de mim, achava... Aliás, ele achava que eu daria um bom padre, mas ele via vocação em você. Via vocação em mim. O Padre Zé Luiz é uma figura maravilhosa. Maravilhosa. Nova Resende teve o privilégio de ter um padre como Zé Luiz. A importância dele aqui, a organização da sociedade, das comunidades rurais, nós devemos tudo ao Padre Zé Luiz. Né? Padre Zé Luiz. Então, ele me incentivou muito. Primeira vez que eu fui conversar com ele, eu lembro que eu fui muito com medo até. Sim. Que a gente via falar, Padre Zé Luiz muito bravo. Autoridade. Isso, autoridade, né? E eu tinha uns 11, 12 anos quando eu fui conversar com ele. Mas me acolheu, né, daquele jeito. A capacidade de acolhimento dele era fantástica. Né, do mesmo jeitinho que ele é em qualquer lugar. Sim. E aí ele ligou, eu lembro que ele ligou no seminário, no telefone daqueles de rodar ainda, né? E ligou no seminário e já fez uma inscrição para mim participar de um encontro vocacional que teria naquele ano. E a partir daí virou amigo, né? Sim. Virou amigo, a gente tinha um contato sempre muito conselheiro, sempre orientando. Sim. E você então teve uma vida muito grande na igreja, participou do desenvolvimento da igreja? Olha, foi junto com o Padre Zé Luiz, sabe? Sim. Grupo de reflexão, né? A gente tinha um grupinho lá no Lava Pés que reuníamos toda semana e um trabalho interessante. E depois, coroinha, acólito, aquela coisa, né? Você trabalhou nas escolas também, né? Depois que você formou, você trabalhou nas escolas, né? Você veio ser professor. Trabalhei um ano, era estágio remunerado, né? Sim. Mas aí dei aula. Foi um ano na escola Doutor Melo Viana, e mais um ano e meio, um ano e pouquinho, na escola Antônio Messias de Magalhães, que fica lá no Córrego do Cavalo. Lá no Córrego do Cavalo. Isso. Escola do Córrego do Cavalo. Escola do Córrego do Cavalo. E aí você era um professor assistente, um professor de reposição, o que você fazia? Dava aula aqui no Melo Viana, dava aula de reforço dei aula de educação física. Né? Esse físico avantajado, favorece nossa, muito. Mãe, favorece. Eu tenho o estilo, né? Eu imagino de calção. E aí depois, lá no Córrego do Cavalo, eu era monitor de um aluno, auxiliava um aluno ali, e sempre que faltava professor, a gente ia para a sala de aula, né? Dava aula, dei aula muito tempo. Muitas vezes, né? A história do Marquinhos é muito legal, a história dele é uma história... A gente vai conversando aqui, vocês vão vendo. Mas o mais importante é que o Marquinhos está empenhado, está escrevendo, ou já escreveu, ele vai falar para a gente, um livro sobre Nova Resende. Um livro muito interessante sobre o olhar dele.
Eu acho que essa é a diferença, né? É o olhar dele. Ele foi um catalisador de ouvir as histórias, conversar com as pessoas, né? E é um olhar muito importante que a gente tem que fazer sobre a nossa história. Ele pesquisou, ele pesquisa, então no centenário de Nova Resende, esse livro vai dar uma contribuição muito importante. Tem muita coisa que foi publicada aqui, a gente tem que dizer isso, muita coisa que foi publicada. Quando o Orlandinho foi secretário de Cultura, eu acho, ele publicou muita coisa, então tem um conjunto de informações, tem história. O Orlandinho, me desculpe, ele é o guardião da nossa história, da nossa memória. Está me devendo essa conversa aqui agora e um programa que nós vamos fazer. Está me devendo, né, Mandinho? Ô, Orlandinho. Então é isso que nós vamos conversar com ele hoje. Como é que está seu livro? Conta pra gente. Vai estar pronto. Tá pronto. Tá pronto, ó, pai. Mas é o seguinte, nasceu assim... Não tinha nenhuma intenção, né? Primeiro, não tinha nenhuma intenção de fazer livro. E aí comecei a escrever para não esquecer. Né? Porque fazer são tantas histórias. São tantas histórias... E o pessoal me contava e tal, nesse trabalho como agente de saúde mesmo, sim, muita coisa eu fui sabendo através do trabalho, né? E Padre Zé Luiz, e Dona Maria Evangelista, e tudo, história oral. E aí percebi que eu estava esquecendo, né? Datas e nomes e tudo. Então eu falei, não, vou escrever para não esquecer. Mas aí comecei a entregar esses textos, né? Alguma pessoa perguntava, ó, a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Ah, eu tenho um texto, estamos aqui. A igreja, e aí foram gostando, as pessoas falam, por que você não escreve um livro? Isso, por que você não escreve um livro? Todo mundo fala isso. E depois, quando foi o centenário do Melo Viana, eu postei também no Facebook um texto sobre o Major Cândido Carvalho, do Major Candinho. Que precisa ser resgatado na nossa história. Major Cândido Carvalho precisa ser resgatado. Com certeza. Já começamos a fazer o resgate dele. Com certeza. E aí eu postei um texto sobre ele e teve uma boa repercussão. Né? Teve uma boa repercussão, eu falei, não, então acho que dá para organizar um livro. Né? Pega todas essas histórias e organiza como se fosse... um livro de memórias, né? Um livro de causos. De prestação aí. De serviço, para os meninos lerem na escola. É uma prestação de serviço. Isso. Muito simples, uma coisa muito, muito simples, mas que eu acho que pode ser que dê certo. Ele falou muito simples, é o seguinte, é denso, tem valor. Um dos homens mais importantes da história da humanidade, o Leonardo da Vinci, falou uma frase muito simples. O maior grau de sofisticação é a simplicidade. Então, eu acho que é perfeitamente isso. É na simplicidade que está o valor das coisas. E aí eu tento organizar, assim, como causos mesmo, né? Esses causos que a gente tem por aí, que a gente topa os vizinhos, né, e o povo da vila e vai... Então, não é muito nesse sentido aí, nessa linha. E como é que você montou o livro? Já tem os capítulos definidos? Tem. Tentei organizar mais ou menos uma ordem cronológica, sabe? Sei. Então, começando lá na construção da primeira matriz, até... Primeira matriz é a Igreja do Rosário? Não, a primeira matriz aqui. Você começa aqui, então. Na década de 20, 25, 30, por aí. Não, 1866. A primeira matriz... Primeiríssima. Que era ali na praça. Não, a da praça você está falando, no meio da praça. Da praça. Ah, pensei que você está falando da primeira matriz. Não. Da pracinha aqui, no meio das bananeiras dos coqueiros. Isso. Virado para cima. Virado para cima, virado para o lado da casa do Rosendo ali. Isso, agora sim, agora eu sei. Sim. Então aí eu comecei por aí. Na primeira... Aliás, mentira. Abri o livro falando do caipira, né? Sim, do caipira. Que eu acho que é muito... De nós, falando de nós. É de nós, viu, gente? Falando da povo da vila. É de nós, não. Eu acho que a cultura caipira formou a vila, né? Eu acho que tem muito disso aí, né? Foi muito desprezada, uma cultura muito desprezada, né? Pelo Brasil. O Brasil virou a cara para isso. Pelas elites. Pela soberbia da aristocracia. Quando eu era menino, o cara da roça, o roceiro aqui, era um cara na escala social muito lá embaixo, era muito desimportante. Sim. Mas é o que formou a nossa gente. Né? É o que formou o povo da vila. Nossa origem está lá no... Nossa essência. A nossa essência é a cultura caipira. Então, acho muito interessante. E aí começa por aí, dando voz ao caipira. Sim. Né?
E daí depois você vem. O documentário, você faz. Não tem nenhuma história de Nova Resende contada aqui, escrita, contada com datas e informações e processo de desenvolvimento, né? Você, de uma certa forma, você está fazendo isso, né? Você vai fazendo um andamento da história. Sim. Sim. Aí tem a história da igreja, né? A primeira matriz. Tudo depois... gira em torno da igreja, né? Tudo gira em torno da igreja. No Ocidente inteiro, na história da humanidade, no Ocidente, a igreja católica, diga-se de passagem, a igreja católica era tudo crescia e nascia em torno de uma capela, que virava uma igreja. Isso. Tanto é que o Almanaque Sul Mineiro, ele... Lá de campanha, importantíssimo. De campanha, isso, com certeza. Importantíssimo. São 2 edições. Duas edições. Uma de 1874, e a outra de 1884. E aí ele cita que quem doou as terras aqui para a construção da igreja é um tal de Domingos Rodrigues de Lima. Os Limas são os doadores. Isso. E são 8 alqueires de terra, marcados com 4 pés de jacarandá, né? E aí o Orlando, conversando com o Orlando, falei, nossa, mas como é que foi para virar uma vilazinha? Como é que começou isso aí? Então, primeiro, eles mandaram um pedido para o Bispado de São Paulo, né? Para construir a igreja. Construiu a igreja, aí o padre é que foi doando terreno. Sim. Vendendo terreno para uns, doando para outros. E aí foi vindo, né? Foi vindo e formando uma vilazinha em torno da igreja. E começou aí, né? A história tem registro da história de que o Lima, esse Lima, salvo engano, esse Lima ou veio de São João del Rei ou veio de Campanha, mas ele era funcionário público e veio trabalhar no Carmo do Rio Claro. Ah, sim. E esse Domingos? O Lima. Ah, sei. O Lima. E que aí nós pertencíamos a Carmo do Rio Claro. Sim. E aí ele tinha que descobrir onde eram os limites. Então que ele veio, achou o Rio Claro e veio no Rio Claro subindo para cá. Essa história tem registro disso? Que ele veio pelo Rio Claro? Se eu fiz alguma coisa? Não, curiosidade. Se a história é até verdadeira, a gente não sabe, né? Isso não tem registro. Não, sobre isso eu não sabia, não. Porque eu tenho uma história que diz que ele veio, porque todas as vezes procurava os rios, serra, para estabelecer limites, né? Sim. E aí, para descobrir aonde era o limite do município do Carmo, ele pegou o Rio Claro lá, perto de Alterosa, e veio subindo. Lá no Lobo, não sei como é que chama lá e subiu e chegou aqui. Eu não sei se essa história procede. Faz sentido, mas não sei se procede. Faz sentido, com certeza. Né? Interessante. E aí, não existia nada aqui na praça ou já existia alguma coisa quando eles chegaram? Não tem registro anterior dessa igreja? Não, na verdade é o seguinte, eles mandam um pedido para São Paulo, pedindo, né, a bênção do bispo para construir a diocese, nós pertencíamos a São Paulo. São a diocese de Nova Resende era São Paulo. São Paulo. Imagina. Parece que havia uma certa discussão, né? Sobre divisas. Muito rica essa história. E divisas do Estado, da capitania, mas também da diocese, da né? diocese. Só tinha uma diocese. Nessa época tinha a diocese de São Paulo e a de Campanha, se eu não estou... Mariana. Eu confundo Campanha com Mariana. Mariana, do lado de Ouro Preto. Mariana. Isso. A diocese Mariana. E São Paulo pegava todo esse sul de Minas, né? Mas aí eles mandaram o pedido lá pro bispo, foi em 1815. Sei. 1815 que eles mandaram um pedido pro bispo para a construção da primeira capela, da primeira igreja. Fizeram essa igreja e eu acho que não tem foto nenhuma dela, né? Não tem registro nenhum. Tem da segunda. Aí depois, em 1866, já é o início da segunda igreja. Construção da segunda igreja, que depois foi matriz. Na igreja matriz. Que ficava na mesma posição, virado para cima também. Virado para cima, virado para Coronel Jaime Gomes. Tem até umas fotos antigas aí, do primeira visita do bispo, tem uma, não tem? Tem. E aí a igreja, né, virado para cá, virado pro lado da casa do Rosendo, né, da Coronel Jaime Gomes, e atrás era o cemitério paroquial, né? Ela é o cemitério paroquial. A referência que diz é que a igreja era virada para cima, porque virado para o ponto mais alto, né? Isso. Virado para o ponto mais alto. Isso. Né? Isso. O conceito de fazer a igreja é virado para o ponto mais alto. Devia ser descer para a igreja, era mais fácil que subir, né? Para dar trabalho. Então, você parte desse momento aí, dessa história da igreja. Disso aí, isso. Né? Isso. E aí você vai avançando o teu andar de histórico é o crescimento da igreja, da cidade, da formação da vila, essa coisa toda. Então, aí vai contando histórias e tudo. E aí depois, entre uma história e outra, eu coloco
Agora virou freguesia, né? Sei. Aquele povoado ali, agora virou freguesia. Você faz e tal. os saltos. Isso, os saltos. E aí vem as histórias da freguesia, né? Sei. Aí vem o Almanaque Mineiro, O Almanaque Mineiro. de 1874. Depois vem outras histórias, né? Outros causos. Lá no Almanaque Mineiro tem tudo. Tem tudo. Tem quantas pessoas moravam, como é que era, quantos homens, quantas mulheres, o que é, tem tudo. É muito interessante esse Almanaque Mineiro. Muito interessante. E quando eu li o Almanaque Mineiro, fiquei sabendo dele pelo Rubem Alves. Sei. Né, no livro dele chamado O Velho que Acordou o Menino, que é um livro de memórias. E aí ele fala do Almanaque Mineiro. O Velho que Acordou o Menino, eu não conheço esse livro. Não conhece, não? Não. Muito bom. Vou achar. São dois. Vou achar. O Velho que Acordou o Menino O e o Almanaque Sapo... Mineiro eu li. Aí. Mas os livros de Rubem Alves, O Velho que Acordou o Menino e O Sapo que Queria Ser Príncipe. Sei. São memórias dele. De infância, adolescente e juventude. E aí ele cita o Almanaque Mineiro e fala que era muito interessante. Aí eu resolvo pesquisar e encontro, né? E aí leio sobre Santa Rita do Rio Claro, né? Que era como era chamado. Era o primeiro nome nosso. Acho que não foi o primeiro, né? Foi qual o primeiro Santa nome? Rita dos Cafezais. Ah, não foi o primeiro? Eu Santa acho que Rita foi o Velha primeiro. vem de quando? Vem quando? Aliás, Santa Rita Velha talvez foi o primeiro, né? Tenha sido o primeiro. É. Né? Santa Rita Velha. E depois dos Cafezais, porque eu sei que logo em seguida de Santa Rita do Rio Claro já veio Vila Nova de Resende. Vila Nova de Resende. Então esse então deve ser. mais recente aí. Eu acho que Santa Rita Velha é o primeiro nome. Eu também tô achando. Também Depois, acredito. gente, consulta para os meninos da escola aí, vocês sabem tudo. O programa aqui já está tendo papel pedagógico aqui. Isso. Mas o Almanaque Mineiro é muito interessante. Aí eu queria resgatar ele. Então fiz uma adaptação. Você conversou com alguém do Almanaque Mineiro? Não cheguei a conversar. Não tem ninguém? Não cheguei a conversar. Não tem propriedade? Ele é livre hoje, né? Ele é livre devido ao ano, né? Sei. Da publicação. Você já tem o direito legal de usar dados e tal. Isso. Né? Isso é muito importante quando vai escrever, porque senão dá dor de cabeça. E aí, por ele... Eu não tive o trabalho de ficar lógico. escrevendo muita coisa, porque ele já está lá, já está pronto lá. Ele inventário. Ele registra uma época e faz um saldo de 110 anos, né? É 110 anos que ele volta, não é? Não, 10 anos. Ele escreve 74 ou 84? 74. 1874, 1884. É isso mesmo, é 10 anos. 10 anos. E dá pra ver uma boa diferença, né? Dá, já deu 10 anos. É 10 anos, desculpa. Isso. 10 anos. E interessante que o mecanismo era o mesmo, né? O cara vinha pedir apoio para as pessoas, hospedaria, explicava como é que era, escrevia quando ficou. Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome dele. A gente apura depois. Mas eu sei que ele andou o sul de Minas inteiro. Andou. Foi de vila em vila, né, de povoado ali, nos vilarejos e tal, fazendo esse inventário. Ele já cita Petúnia, né? Ele cita que na gente já tinha Petúnia, não lembro. Não lembro. Ele cita Bom Jesus da Penha. Ah, Bom Jesus da Penha. Bom Jesus da Penha. No primeiro, é interessante, no primeiro, em 1874, ele fala assim, na freguesia há 3 igrejas. A Matriz de Santa Rita, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e a Igreja Nosso Senhor dos Passos em construção. E tem uma afastada da freguesia e tal, num distrito que é de Senhor Bom Jesus. Ah, então é do Bom Jesus. Isso aí ele ainda fala, isso aí com o tempo vai virar um lugarejo ali, independente. Muito interessante. Eu lembro dessa Petúnia. Eu tinha dúvida se ele tinha citado Bom Jesus ou a Petúnia. Isso. E tanto é que aí depois, em 84, aí em 74 ele cita Bom Jesus. Mas pertencendo... Faz uma alusão ao Bom Jesus. Isso. Pertencendo a Santa Rita do Rio Claro e tal, essa coisa. Aí depois, em 84, ele já vem com uns dados... De Bom Jesus. De Bom Jesus também, sabe? Que já era distrito, já tinha crescido um pouco, né? Já estava... Vamos avançar. E daí nós vamos para onde? Depois a gente vai ter outros causos, né? Outras histórias. Sei. E depois vem a questão do... Então, e aí sobre esse meio de tempo, né, entre o Almanaque Mineiro, entre 1884 e até que Nova Resende, até que virou Vila Nova de Resende, não tem muita coisa. E aí o que eu fiz? Eu peguei notícias de jornais de época
que eu achei muito interessante e tal, e transformei em texto. Jornais de Nova Resende? Tinha jornal aqui? Jornal Não, do Passo, Jornal do Guaxupé? Não, aqui eu não sei. Jornal A Verdade. Sei. Parece que era um periódico aí que circulava no sul de Minas. Sei. Publicado, se eu não me engano, em Pouso Alegre, mas Pouso eu Alegre. posso estar fazendo confusão. Olha a distância que nós estamos. E aí, esse jornal A Verdade, tem o jornal A Verdade, O Farol, e o Jornal do Estado de Minas. Sei. São esses 3 que eu pesquisei. É o Minas Gerais? Ou é o Estado de Minas Não, já? Estado de Minas Gerais. Já existia, tá Isso. Estado de Minas Gerais, mas não era o Estado de Minas, não, era o Estado de Minas Gerais, sei. o nome mesmo do jornal, Tá. sabe? E aí, tem umas notícias interessantes, inclusive o primeiro que eu pesquisei, que eu acho que é o mais antigo deles, Sei. era um pessoal aqui de Santa Rita do Rio Claro que mandou notícia pra lá. Ah, é? Imagina que dificuldade seria, né? Mandar, provavelmente escreveram a notícia e mandou pra lá. Demorou de certo muito tempo pra chegar, né? Quando foi publicado já era um negócio era velho. Depois de uma festa, já estava na festa do ano seguinte. Com certeza. Mas é interessante, viu? TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. E daí depois você chega, quando você chega no 1925, aí o nosso salto se dá em 1925, maior? Isso, aí depois aí chega na vila, né, Vila Nova de Resende, que inclusive também notícia de jornal. Sim. Foi um fazendeiro aqui da região que foi a Ouro Preto pedir para que a freguesia se tornasse vila, né? Fosse elevada à vila. Aí conta essa história lá também. Aí depois de... Tem nome do fazendeiro. Tem o nome do fazendeiro, tudo. Tá. Tudo certo. Acho que até o ano, viu? Tá bom. Se não me engano, e como é que entra o Resende nessa proposta? Isso é interessante, hein? Olha, como é que surge o nome? Da onde vem? Da importância da família aqui na época? Olha, acho que não. E eu vou chutar, mas não sei se é isso. O Rosendo Aprígio de Resende, O primeiro que veio. foi o primeiro presidente de Câmara, não foi? O primeiro presidente de Câmara que tinha autoridade prefeito na época, né? Então eu acho que vem dele. Dele. Eu acho que vem dele o Resende. Porque essa mudança aconteceu com... Nós pertencíamos ao Carmo ainda ou já tinha mudado? Porque nós pertencemos a Passos. Não. Na época, acho que era Jacuí. Jacuí. Tá. Jacuí, minto. Cabo Verde. Cabo Verde com marca de Caldas. Com marca de Caldas. Isso. Porque a escritura da igreja daqui, da matriz que existe hoje, Sim. a escritura da matriz daqui foi passada no cartório de Cabo Verde com autorização da comarca de Caldas. Isso. Esse documento eu já vi. Isso. Eu já vi esse documento. Então, era Cabo Verde com marca de Caldas. Sei. E nós avançamos para onde mais no vídeo? Aí depois vem o Major Cândido Carvalho. Sei. Né? O Major Cândido Carvalho e a escola do Dr. Melo Viana, que eu acho que é um marco interessante. A escola, né? Primeiro que a comarca. Primeiro que a emancipação. Que a emancipação política. Então, aí vem essa história. Aí Nova Resende, 1925, né? 1925, aí vem outras tantas histórias que é o Padre Caio Albuquerque,
né? Que é uma figura importante. Importantíssima. Importantíssima. Nova Resende, eu falo sempre isso, Nova Resende tem uma felicidade muito grande de ter bons padres. Nós devemos muito ao nosso desenvolvimento. A gente fica falando, por que Nova Resende é diferente? Diferente, primeiro, porque nós somos separados. Quem passava nas estradas principais tinha que desviar. Para chegar aqui, só se estivesse errado ou vindo aqui. Então, isso é uma vantagem que nos obrigou a crescer economicamente. E do outro ponto de vista, nós tivemos inúmeros padres muito importantes. Não é à toa, não é por acaso que as duas escolas maiores da cidade do ponto de vista estadual, elas têm o nome dos dois padres de épocas distintas. Padre Luiz Moreno, que eu conheci, sim, e Padre Caio Albuquerque, que eu também conheci, que depois é o professor Caio Albuquerque. Com certeza. Depois você tem outros, Padre Galvão, importantíssimo, Padre Galvão. Depois o Padre Zé Luiz. Isso não quer dizer que tivemos isso não quer dizer que não tivemos padres chatos, complicados no meio dessa história. Tivemos com certeza. Convivi de 57 para cá, eu conheço todos eles, eu convivi com todos. Com certeza. E Padre Adriano, holandês. É uma história interessante. Interessantíssimo o Padre Adriano. Convivi com o Padre Adriano, holandês. Depois tivemos outro padre, Padre Zé Vig. Vig veio um húngaro neurótico. É muito pequeno o período do Padre Zé Vig, né? Eu acredito que sim. Mas depois teve também um parente do Dorinto. O padre João Milani. Certo Milani. João Milani, de Boteiros. Este padre é o outro que eu conheci. Ele não convivia com mulheres. Ele não tinha relação com mulheres. Então foi um problema quando o padre João Milani veio para cá. Não dava, como é que fazia? Não podia ter empregado. Ele não ia no hotel da minha avó. Aí arrumou-se uma solução, preste atenção. Na minha casa ali em cima, morava onde é a escolinha do lápis. Tinha uma sala que ficava separada, ele entrava lá, comia, botava comida, ele comia e ia embora. Aí. Convivi com ele, enorme, grandão, Padre João Milani, de Boteiros. Convivi com ele. Algo que aconteceu agora nessa... Na festa de São Sebastião, o Padre João Milani tem uma confusão danada. Ele queria fazer a festa de outro jeito, completamente diferente. Os festeiros escolhidos para a festa, já tinham sido escolhidos no ano anterior, que era da roça, o Dante Domiciano Cardoso da Silva e o Alcide Madeira, que era do Lavapé, era da roça do Lavapé, Lavapé era roça. E os da cidade, o Tuniquinho, que era o alfaiate Tuniquinho, e meu pai. Convivi com isso completamente, sei tudo a história, canta as músicas daquela época. Aí. E aí o Padre Caio marcou muito a história de Nova Resende, o Padre Luiz Moreno também. E aí aconteceu o seguinte, que quando eu estava fazendo a pesquisa para o livro, para organizar os textos, eu fiquei na dúvida em relação à morte dele, do Padre Luiz Moreno. E tem uma sombra enorme aí, isso. Tem uma não, mas em relação ao ano. Sei. Porque em relação à morte mesmo é um negócio... muito mal que a gente contado. não chega na solução. Consta com muita gente que conviveu, já conversei com muita gente que conviveu, tem um amigo mais velho, bem mais velho, que foi o sacristão dele no asilo de Guaxupé, do Padre Luiz Moreno. Eu fui no asilo de Guaxupé com a minha avó, que morou em Guaxupé, meu tio, eles moraram em Guaxupé, minha avó morou um tempo em Guaxupé e moraram lá perto do asilo. Eu fui lá, eu vi o Padre Luiz lá no asilo de Guaxupé, lembro dele daqui e de lá. Então há uma sombra muito grande de que ele não morreu naturalmente, ele foi morrido. Foi morrido. Aí não sabe se mataram, se morreu ele mesmo, se matou, né? Mas a tese do suicídio é completamente suspeita. E eu tive a oportunidade de conversar com o Lídio, não sei se o senhor lembra dele, que morava na Vila do Orinto Morato. O seu Lídio? Da sandália de couro lá, tal, sacristão. Que tinha um defeito na perna, conheci demais da conta. Lá no abacaxizal do seu Lídio. Então, ele foi sacristão do Padre Luiz Moreno. Seu Lídio. Desde o tempo do Padre Luiz Moreno. E ele atuou na igreja, depois foi ministro da Eucaristia e tudo. Só saiu... Não, será que é o mesmo Lídio que eu estou falando? Meu Lídio de infância era um grandão, negro, negro, grandão, isso. Defeito físico, usava sandália de coisa, porque ele pisava quase com o peito do pé. Meu pai fazia sandália para ele, amarrava as coisas. Lembro muito bem dele, se for o mesmo Lídio que eu estou falando. Então, aquele morava na Vila do Orinto Morato. Na Vila era a única casa que tinha na Vila. Barão morava com ele. Um tal de Barão. Não lembro de Barão. Um personagem interessante também. Eu não conhecia Barão, não. Mas, e o seu Lídio morava lá, só a casinha dele.
Era um terreno do Dorinto que doou aquela área para fazer a vila. Era do Dorinto. Foi. E era cheio de abacaxi, ananás, não era abacaxi. Mas aí o padre Luiz Moreno, eu fiquei em dúvida em relação ao ano do falecimento dele. E resolvi ir lá no cemitério ver a placa, né, do túmulo. E lá estava 1950, mas eu suspeitava que fosse 55. E aí resolvi perguntar para Orlando, né? E ele confirmou que realmente era 55, 1955, e a placa tá errada. Não, eu lembro dele aqui e lembro dele lá no asilo. Minha avó mudou lá. Agora é bom você saber, porque eu sei que a minha avó morou em Guaxupé em 55. Aí. Eles moravam lá pertinho, entravam nas mangueiras lá do asilo, ia muito lá. Mas algo que eu acho interessante também é que o padre Cônego Fernando Augusto Melo, né, que faz parte, que está, né, muito nas histórias de Nova Resende, ele foi sepultado na igreja Nossa Senhora do Rosário. Depois que a igreja foi demolida, ele foi levado para a igreja matriz, aqui, essa igreja matriz. Em 97, por ocasião de uma reforma, fizeram o translado dos restos dele para o cemitério. Então, ali naquela capelinha, além do padre Luiz Moreno e do padre Zé Luiz agora... E o padre Colombo? Tem o padre Fernando Augusto Melo. Mas não tem o padre Colombo é debaixo da pedra. A pedra é debaixo da pedra. A minha avó, eu tive que cuidar dessa pedra. Dessa pedra do padre Colombo, anos mandar pintar, porque a minha avó morava no Paraná, me mandava dinheiro pelo correio, imagina isso. Olha só. Para eu arrumar alguém para ir lá e cuidar do túmulo do padre Colombo. Do padre Colombo. O padre Colombo foi ele que... Foi no período em que ele era o pároco que derrubaram a igreja matriz, a primeira. A da praça. Isso, e ele foi quem sonhou com a primeira igreja, com a nova matriz. Sei. Né? E aí, quando ele morreu, então o cemitério já era lá, né? Sei. Que ele é de 21, e o padre faleceu em 22. E então já foi sepultado lá e puseram uma pedra em cima, né? Só que nesse dia que eu fui no cemitério, eu ainda estava reparando uma coisa. Foram com uma maquita na pedra e cortaram a pedra. Como assim? Eles devem ter com a intenção de tirar a pedra para fazer algum túmulo ali, né? Não pode. Sem saber que já tem. Então, cortar lá, tem que fazer isso. Tá lá, dá para ver isso? Dá para ver, ué. Tentaram cortar? Cortaram em cima da pedra, sim. Mas tem um sinal, tiraram um pedaço ou deixaram? Não deixaram um pedaço. Cortaram e de certo desistiu. Lógico, falou, nossa, lógico. Muito trabalho. Lógico. Tem outra coisa que procuram para todo lado falar nisso, é o sino da igreja Nossa Senhora dos Passos. Nossa Senhora dos Passos. Isso. O sino da igreja Nossa Senhora dos Passos foi eu que falei com o senhor. O sino da igreja Nossa Senhora dos Passos, a igreja foi demolida, a igreja Nossa Senhora dos Passos foi demolida no tempo do padre Galvão. E aí ele doou o sino da igreja para o ginásio, que era ali onde é hoje o centro pastoral, né? Depois construíram um novo ginásio lá, novo prédio do ginásio, levaram o sino, e agora, cadê esse sino? Atenção, estamos levantando a partir de agora, desse toró de Parpite, a busca do sino. Alguém deve estar com esse sino. Muitas coisas daqui foram distribuídas da igreja. Teve um momento que foi tirar os santos da igreja, muitas famílias receberam santo, tudo, e precisa devolver para a igreja. Aliás, a minha família precisa devolver um Santo Antônio que tem lá em casa, que não é uma peça antiga, mas tem um Santo Antônio que foi doado para minha casa, que eu e meus irmãos sempre discutimos. Eu acho que esse Santo Antônio da minha casa não tem o valor histórico, nada, já deve ter sido de gesso ou de massa, mas também precisa ser devolvido. Agora, muita coisa que pertence ao patrimônio da igreja de Nova Resende, que pertence à comunidade de Nova Resende, tá entendendo? Tá em poder de pessoas particulares que precisam devolver isso. A gente precisa fazer um movimento, ver legalmente como faz e recuperar essas peças que são peças históricas que pertencem à comunidade católica de Nova Resende. Com certeza. Inclusive, a imagem de Santa Rita, original, né? A gente sabe onde ela está. Sabe. Mas aí o livro, né? E o livro vai. E o São José de Botas? Tem. Então, o padre Zé Luiz me contou que foi o padre Alfredo que tirou as imagens da igreja. Foi o padre Alfredo. Né? Veio aquela coisa do Concílio Vaticano II e tal, de tirar o santo, deixar a Cristo no centro, aquela coisa, né? E aí foi o padre Alfredo que tirou as imagens de dentro da igreja e distribuiu para as famílias aí. Famílias católicas. Então era o Santo Antônio, era Sagrado Coração de Jesus e tantas outras.
E o padre Zé Luiz me contava... Do Largo do Rosário. A igreja Nossa Senhora do Rosário foi devolvida. Está lá com a igreja. Foi devolvida pela família do seu Hilário Baquião. Tem que registrar isso. Devolveram a imagem. Isso é importantíssimo. Registrar aqui para fazer justiça. Mas o padre Zé Luiz, e foi devolvido inclusive nesse episódio que eu vou contar. O padre Zé Luiz contava que ele deixou uma lista. O padre Alfredo deixou uma lista com a imagem e para onde que ela foi. Para casa de qual família. E que aí depois, mas só que muito tempo depois, né? Muitos anos depois, o padre Zé Luiz tentou recuperar. Aí foi atrás dessas famílias para recuperar as imagens. Foi aí que veio a imagem de Nossa Senhora do Rosário, a igreja matriz, que ficava na casa do seu Hilário. A imagem do Sagrado Coração de Jesus ficava na casa da tua tia, Merli. Foi devolvida. Nossa Senhora das Graças e tal. Tem um tal São José de Botas que anda perdido por aí. Eu acho que foi, o São José de Botas, eu acho que foi para a família. Acho que foi o Tião Zito, não tenho certeza. O Tião Zito, que era congregado mariano, foi presidente da congregação mariana. Se eu estiver errado, me desculpe. Meu pai também foi presidente da congregação mariana, mas eu acho que foi para a família do Tião Zito. Eu não tenho certeza. Eles são Gomes? Dona Hélia Gomes, como é que ela chama? Não sei o sobrenome da Dona Hélia. Tião Zito. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi para a família do Tião Zito. Entendeu? Que é uma família generosa, que é uma família muito boa. Inclusive, os filhos do Tião Zito, as filhas, doaram há pouco tempo atrás todo o centro de fisioterapia, de ginástica pular São Vicente de Paulo, uma academia pular. São gente muito boa. E a história da devolução desses santos, O São José de Bota não tem notícia. Ah, não. Nem ele, nem outros tantos, né? São Geraldo. Tem um São Geraldo que está aí, né? Na casa de uma família também. Mas... Onde será que está o Geraldo, meu Deus do céu? São Geraldo. Mas aí o padre Luiz contava também que aí organizaram uma procissão. Sabe, o povo é que ia levar o santo para a igreja de volta. Isso, sabe, o povo que os fiéis que ia recuperar, né? Essas imagens. Então combinaram com as famílias, né? Sabiam onde estavam essas imagens, combinaram com as famílias para deixar já a imagem lá de fora. E teriam alguns homens responsáveis por... Ficar vigiando lá. Não, para carregar essa imagem na procissão, para levando de volta, né? Aí ele contava que quando passou na casa dos seus pais, pegaram Santo Antônio e levou. Mas que a choraiada foi imensa. Né? Lá em casa. Ah, é? Tem essa história? Mandou devolver. Ele falou, não, devolve para a família do Lica, eu não vou permitir que isso aconteça. Não sabia dessa história, completamente inédita. Devolver a imagem de Santo Antônio. Que ano foi isso, você sabe? Não sei. Mas deve ter algum registro na igreja. Mas eu não estava aqui não morava aqui não. Mas devolver a imagem de Santo Antônio, porque a família era muito devota e tal. Mas aquele Santo Antônio tem que devolver, da igreja. Está ali na casa do meu pai até hoje. Mas aquele lá acho que não tem um valor histórico. Não, ele já é mais moderno. Mas é interessante que as imagens antigamente tinha aquela coisa de altar dos dois lados e tal. Então normalmente vinha os parzinhos. Eu tenho a impressão que a Santa Rita era parzinho com São Sebastião. É o mesmo estilo. Sim. Você vê a imagem de Santa Rita original. A original, né? É essa que tá lá, não. Sim. Você vê o São Sebastião mesmo. E pega o Santo Antônio do seu pai. É o mesmo artista? Pode ser. E a mesma época, né? Provavelmente chegou junto aqui. Sim. E pega o Santo Antônio do teu pai e vê a Imaculada Conceição. Imaculada Conceição tá lá? Que tá lá. Então, Santo Antônio... família do Lica, vão devolver aí, pelo amor de Deus. Tem foto inclusive naquele altar que agora está na Capela do Santíssimo. Sei. Foi encomendado pelo padre Caio Albuquerque. Tem foto inclusive dos dois. A Imaculada Conceição de um lado, o Santo Antônio do outro. São parzinhos, são mesmo tamanho, mesmo formato. Deve ser o mesmo artista. O rosto é o mesmo rosto, artista. Sabe? Eu lembro, só um detalhe aqui, eu lembro quando desmanchou a igreja Nossa Senhora dos Passos, a gente aqui do lado onde era o cinema, aqui, onde é hoje a Zema, do lado tinha um espaço ali, um lugar de cimento, o seu Nandi morava no fundo. E a gente chamava de ringue, porque naquele tempo chegou patinação, começou a ver imagens de patinação, nós não tínhamos gelo, mas nós patinávamos naquele negócio lá, chegou os patins e tal, a gente ficava patinando lá. E aí, quando veio colocar as peças que tiraram da igreja, ficou naquele lugar lá, mas eram umas peças azuis maravilhosas, sabe? Sim. Com azul, e muito provavelmente aquele dourado que tinha, que era tudo ouro, cara. Aí. A gente não tinha noção disso, ficou lá, esse negócio ficou no tempo, lá um tempo. A gente não podia mais patinar, porque estava pedaço de altar, pedaço de coisa, e lembro também eu acho,
Eu acho que é achômetro. Que o altar da Nossa Senhora do Rosário está inteirinho numa cidade lá do Alto Parnaíba de Minas Gerais. Não, inteirinho não pode estar. Porque a parte de baixo dele está no asilo. Não, aquela é uma parte pequenininha. É uma parte muito pequena que está no asilo. Aquela parte. Já falei para os caras do asilo, eles queriam ficar com aquilo, que isso aqui é uma peça valiosa. E o padre Zé Luiz também levanta. Interessante que era ele o pároco que ele não lembrava. Não lembrava, né? Porque foi. Mas eu acho que lá em. Não vou falar o nome aqui para não levar. Mas tem um altar lá no Alto Parnaíba de Minas Gerais, numa cidade que é igualzinho o altar que era da igreja de Nossa Senhora Aparecida. Tá entendendo? E uma vez o padre Zé Luiz me falou, o altar daqui foi para tal lugar. Isso, e é para essa cidade. Isso. Não vamos falar o nome aqui, porque... Ele contava que até a fachada da igreja era idêntica. Então, foi tudo para lá. Venderam para lá tudo. Venderam uma igreja, desmancharam aqui e venderam lá. E tem outra história também. Já vi contar que o altar da igreja Nosso Senhor dos Passos está no Museu de Arte Sacra no Rio de Janeiro. Ah, é? É. E pode estar também. A pessoa que foi no museu fotografou a inscrição. A inscrição. Ah, é? É. E tá com referência para Nova Resende. A Nova Resende, isso. Ei, mas fomos roubados, fomos usurpados no mais, e sem nenhum, isso aí com certeza nenhum envolvimento da igreja. Então, né, muita coisa saiu daqui, muita coisa foi embora, né? Você tem muita coisa narrada do ponto de vista de história mesmo. Então, aí outras histórias que estão também no livro, são histórias que Dona Maria Evangelista me contou. Eu lembro que eu assim, com 12, 13 anos, gostava muito dessas histórias, né? Falei, não, então eu vou atrás dessas pessoas que podem me contar. Então fui, Dona Maria Evangelista, o Lica, seu pai, visitei ele tantas vezes, a Dona Marli, sua tia, o Lídio, que eu falei dele, foi lá na Vila do Olinto Morato. Mas isso há muitos anos, você tinha 12 anos? Tinha 12 anos. Quantos anos você tem, desculpa? 25. Ah, então faz muito pouco tempo. O seu Lito estava vivo há 13 anos atrás? Estava vivo. Interessante. Nós pulamos uma igreja muito importante, viu? Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora Aparecida. Não tem um único registro dela. Não. E nós fizemos na TV, no aniversário de Nova Resende aqui, foi quando a TV Resende, quando nós começamos a mexer com coisa aqui, nós fizemos uma reportagem sobre o aniversário de Nova Resende e contamos um pouco da história aí que a gente está contando aqui. Mas uma coisa... E esse vídeo você precisa pegar ele. E nós pedimos para as pessoas que lembravam da igreja de Nossa Senhora Aparecida narrar como ela é. Nós fizemos um desenho aproximado. Então, vale lembrar que não é aquela, né? Não é aquela que está lá, Nossa Senhora Aparecida. Não é não. Aquela era lá na praça ali do Joaquim Amorim. Joaquim Amorim, era ali. E por isso, quando o seu Ventura, a família Baquião, resolveu fazer outra igreja, é porque o seu Ventura mudou ali para a cidade, para aquele lugar, e a dona Margarida frequentava aquela igreja Nossa Senhora Aparecida que era pertinho. Aí fizeram a outra lá para manter a tradição, né? Isso. Então, isso a praça tem o nome dela, né? Tem, a praça lá tem. É o nome dela. É isso? Você tem mais alguma coisa que a minha ignorância não te perguntou, não te provocou? Pode ficar à vontade. Não, acho que tá bom por aí. Tá bom, né? É. Muito bem. Mostra aí o que você mostrou, você trouxe de documento aí. É bom mostrar esses livrinhos aí. Mostrar? Mostra aí lá para a câmera, para essa câmera aqui, ó. Não, mas aí os materiais que eu usei, né, como pesquisa... você acha que isso aí não tem? Foi... Aí mostra ali, ó. Não, são materiais simples. Pois né, então, mas é importante, ó. Isso aí, ó. Cartilha da Casa da Cultura. Cartilha da Casa da Cultura. Vamos registrar a propriedade aqui, ó. Isso. Novembro de 2004. Então, isso. Aqui, ó, essa cartilha aqui, ó. Bastante. Qual é a igreja, ó? Aqui é a primeira igreja da praça, não é isso? Primeira igreja. Primeira igreja da praça aqui, ó. Isso. Depois vocês vão ver aí, a gente põe aqui essa imagem, tem essa imagem aí. O Landim fez um material muito bom, produziu um material muito bom no tempo que ele foi secretário. Isso aqui é um dos coisas que tem. Isso. Tem o material da igreja também. O material aqui, da igreja, que é interessante também. Esse é um material também da igreja muito interessante. Feito no mesmo período. Não, feito num período posterior. Isso aqui acho que já foi feito... Foi na comemoração dos 200 anos. 200 anos. De evangelização. De evangelização. Isso. Aqui, tá vendo? Aqui já era o padre Jovair, ó. Isso. Também trabalho feito pelo Holandinho, a gente tem que respeitar e admirar. Tem pessoas nessa sociedade que a gente precisa olhar para eles com um olhar diferente. O Landim é do ponto de vista da cultura, do ponto de vista de tudo, da história, e depois o outro que a gente precisa prestar atenção nele, um cara que mantém uma festa de folclore, que é o João de Cirineu, há 33 anos. Essas pessoas todas precisam ser referendadas e respeitadas na comunidade.
Mas as histórias, eu acho que eu vou completar só um pouco. Só pode falar à vontade, nós estamos aqui agora. Mas aí, mas além dos documentos que eu usei para pesquisar, tem também, aí tem as conversas com o povo, né, com as pessoas. A memória oral, que é importantíssima. A memória oral, que é importante, com certeza. Mas a grande incentivadora do livro foi a Dona Hélia. Dona Hélia Gomes? De Castro, né? Agora de Castro, mas é Hélia Gomes. Mas então, por isso que eu falei do São José de Botas, Dona Hélia. Isso. E a Dona Hélia foi quem escreve, traz pra mim e tal, que eu... E aí levei pra ela. Ela foi a primeira a ler, que eu escrevi. Nós temos e depois o Moser Benedito. Isso que eu estou cometendo. Meu compadre Moser, quem fez o prefácio do livro foi o Moser Benedito, outro filho ilustre de Nova Resende, outro cara que carregou o nome de Nova Resende, um cara que sempre referendou Nova Resende. Tem uma diversidade de coisas escritas, tem mais de 60 livros publicados, uma coisa que é rara. Um cara que também nós temos que referendar a história dele. Ele está lá em São Paulo e precisa referendar. Ele é muito justo se convidar ele para fazer o prefácio. Ele é uma pessoa credenciadíssima para fazer isso, está entendendo? Um cara, meu amigo, meu irmão, camarada, meu compadre, já moramos juntos, trabalhamos juntos, figura maravilhosa, não pode ser de fazer registro aqui. Muito feliz a escolha, muito boa. Pois é, o Moser, nós conversamos muito, nós conversamos muito. Aí ele me contava tantas histórias, falava assim, vai para um próximo livro. Não vai, né? Bom, então, meus amigos, estamos encerrando aqui um bate-papo. Eu quero só fazer um outro registro aqui, falando de contar histórias. Tem um livro do Gabriel Garcia Marques, que é o cara que que mais escreveu sobre a latinidade, a América Latina. É um cara maravilhoso. Ninguém tem o conceito de americanidade e latinidade que ele, e muito interessante, ele viveu lá na Colômbia, do outro lado, no Pacífico, e tem uma visão do realismo fantástico amazônico espetacular. Eu quero fazer esse registro aqui, porque ele escreveu um livro dizendo Viver para Contar. Ele fala o seguinte: o que não está escrito em lugar nenhum, não tem registro, entendeu o negócio? Você vai conversar com as pessoas, entendeu? Então, a pessoa te conta. Então, quer dizer, não interessa como aconteceu, passa a perder essa importância, passa a ter importância como a pessoa lembra que aconteceu. É o registro da pessoa que viu que aconteceu. Então, viver para contar. Se você puder viver para contar e para escrever, melhor ainda. Foi o que o Marx fez, né? Viveu, escreveu e está contando. Eu acho maravilhoso, isso é uma contribuição fantástica. Tá bom? Mas muito obrigado, muito obrigado. Imagina, muito obrigado, senhor, pela oportunidade. Tenho certeza que eu agradeço aqui em nome de todo mundo de Nova Resende, os que estão aqui, os que estão longe da história, é muito importante. E me deixou umas 3 ou 4 pautas boas aqui que eu vou atrás. Meus amigos, estamos encerrando aqui na Vila dos Cafezais mais uma entrevista maravilhosa, uma entrevista que a gente ficava o dia inteiro aqui conversando, aquelas conversas, não é entrevista, é a conversa que pode ser na roça, no rabo do fogão, sentado na tua, em qualquer lugar podia ser essa conversa, na universidade, uma palestra na universidade, na sala de aula, uma conversa de cultura, de oferecer conteúdo para a gente conhecer a nossa história. Eu acho que essa é a obrigação de um veículo de comunicação, né? É ajudar a fazer isso, ter esse papel de levar as informações para vocês. Então, fico muito feliz de ter feito essa entrevista, estou muito contente, e aqui, ó, até domingo que vem com mais um Toró de Parpite aqui na TV Resende Web, aqui, ó, na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar essa cidade. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, senhor, pela oportunidade. Muito obrigado pelo senhor também. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.